Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista especial em nosso YouTube. E hoje temos o prazer de receber em nossa redação em São Paulo o neurocientista Miguel Nicoleles, um dos cientistas mais importantes do mundo, escritor, romancista, possivelmente um dos mais ilustres torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, professor emérito da Duke University nos Estados Unidos, depois de quase 3 décadas como professor no Departamento de Neurobiologia, presidente do Instituto Nicoleles de Estudos Avançados do Cérebro, tem o objetivo de ajudar mais de 1 bilhão de pessoas com doenças medulares e neurológicas. Não bastasse tudo isso, não bastasse o protagonismo nas pesquisas sobre a interface cérebro-máquina, estamos diante do homem que colocou a ditadura militar no banco dos réus em pleno feriado de carnaval. Professor, seja muito bem-vindo à Carta Capital, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de volta, obrigado pelo convite. Na realidade, o crédito todo vai para um adolescente chamado Miguel Nicoleles, que aos 16 anos, logo depois do pacote de abril de 1970, 1º de abril de 1977, que era a data favorita, né, dos anúncios aqui no Brasil naquela época, do pacote de abril ser decretado pelo então presidente, né, de ocasião, Ernesto Geisel, que fechou o Congresso e adiou as eleições. E como eu estava esperando que eu poderia votar, porque estava chegando a minha idade de poder votar, seria a primeira eleição, né, que eu teria a chance de votar, e ela foi adiada, né? E eu tinha acabado de ganhar de aniversário um mês antes uma máquina de escrever. E a minha mãe tinha me dito, que é escritora, tinha me dito, por que você não coloca alguma das suas ideias aí para praticar, né, tal? E eu tive essa ideia de escrever uma sátira, porque parecia tão surreal tudo o que estava acontecendo, né? Eu me lembro que antes de eu começar o livro, uns dias ou semanas antes, meu pai chegou para mim, olha, você não pode sair com certos livros na rua mais, porque se você for preso, você pode sumir, eu nunca mais te acho. Eu parei para pensar naquilo, né? Meu pai era juiz de direito, né? E soava completamente surreal, né? Que um moleque, por sair com um livro X, pudesse, né, desaparecer. E eu cheguei à conclusão que a única forma de externar minhas angústias e receios era escrever uma sátira, né? Então, como meu pai era juiz, eu acompanhei a carreira dele durante muitos anos, a maneira que eu encontrei foi de fazer um julgamento de uma mulher chamada Revolução, como a representante, né, de tudo aquilo que tinha acontecido desde 64. E como os leitores vão ver, só dava para fazer isso naquele país hipotético. Minha mãe avisou que é para eu falar que é um país hipotético. Claro, sim. Até hoje ela fala para mim que... Claro. Né, e só dava para fazer no carnaval, né? Que era o único momento onde a escolta, todo o aparato repressivo desaparecia, se misturava com os foliões, né? Então a ideia, muito inspirada pelo realismo mágico da época, né? Que vários autores famosos que eu tinha lido, Érico Veríssimo, Miguel Astúrias, Gabriel Garcia Marques, eu encontrei a única forma de realmente falar o que eu pensava através da sátira, né? Estamos falando de Revolução no País do Carnaval, o julgamento final de uma nação fantasiada de democracia, livro lançado pela editora Planeta no fim de outubro, para quem nos acompanha no lançamento deste vídeo, lançamento no mês passado, 2 semanas antes de o Supremo Tribunal Federal concluir o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe, condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro, outros militares graúdos pela trama golpista entre 2022 e 2023, o timing para o lançamento do livro não poderia ter sido melhor, professor, embora, como o senhor já disse, ele não tenha sido pensado para este momento, muito pelo contrário. Agora, as semelhanças eu imagino que tenham impactado o senhor de certa forma, né? Sem dúvida, porque como a gente estava conversando aqui, esse livro levou quase 50 anos para ser publicado, né? Eu escrevi 90% dele em 77, aí eu fui para os Estados Unidos em 89, mas levei o manuscrito, na época, né, todo datilografado. Em 97 eu cheguei no último capítulo, faltava o fim, que eu não conseguia achar um fim, né, porque mesmo em 97 o Brasil ainda tinha um futuro político incerto, né? Ainda tem. Ainda tem, né? Claro, evidente, como os eventos mostraram, né?
E aí eu fui fazer um sabático na Suíça em 2006. Em novembro de 2005, eu passei 2 anos como professor convidado da Escola Politécnica de Engenharia em Lausanne. E como eu estava, né, de frente para os Alpes, na frente do Lago Le Mans, levei o manuscrito comigo, só que agora tinha um computador, né? Eu achei o final. Eu consegui terminar o livro e 4 anos depois, quando eu lancei o meu primeiro livro no Brasil, tinha lançado nos Estados Unidos, na Europa, foi lançado aqui no Brasil, muito além do nosso eu falei, bom, agora o pessoal sabe que eu consigo escrever, então talvez eu consiga publicar esse romance que eu trazia lá de trás, né? E para minha surpresa e do meu agente literário americano em Nova York, não só a editora que publicou meu primeiro livro, como várias editoras aqui do Brasil acharam que era temerário, que, né, o livro não foi publicado porque ele não era bom, ele não foi publicado pelo receio, né, de uma sátira desse país hipotético, do poder constituído dos militares, né, que no livro chamam-se as 5 estrelas, né. Ou seja, foram precisos mais 15 anos, 2010 até agora. No começo do ano, a Planeta, o meu editor Matheus, grande amigo, falou, não, agora está na hora de publicar, gostou muito do livro. E eu fiquei muito feliz, mas nunca imaginaria que o livro seria publicado nesse momento, né? Justamente no meio desse julgamento, né? É uma ironia quase que, né? Eu ri, né? Quando eu descobri a data de... Eu estava no Chile, eu não estava nem no Brasil. Quando eu descobri que ia sair naquele momento o livro, né? Eu até falei para o Matheus, nossa, vão achar que a gente fez de propósito, né? E não foi totalmente aleatório, né? Fato consumado, então, não foi nem grosseiramente inspirado em Não, Alexandre de Moraes. ele é inspirado no meu pai mesmo. E tanto é que eu brinco, né? Que ele é o filho do fato inédito, né? Sim. Porque o meu pai sempre dizia que ele não tinha nenhum jurista na família, né? Ele foi o primeiro juiz de direito de toda a família, que é de imigrantes, italianos, gregos. E a gente brincava que ele não tinha cartucho, né? Ele passou no concurso sem nenhum conhecido no mundo jurídico. Então, no livro, para finalmente acalmar, né, essa falta de pedigree, eu coloquei ele como filho de um ex-ministro, né? E Revolução sai mais ou menos 1 ano depois de Nada Mais Será Como Antes, professor. Isso. O senhor tem pegado gosto pelo romance? Eu sempre escrevi, porque minha mãe, Giselda Nicoleles, é uma escritora muito conhecida aqui no Brasil, escritora infanto-juvenil, né, mais de 140 livros. Então, eu sempre convivi com escritores, desde a minha infância, né, escritores famosos que eram amigos da minha mãe, escritoras muito famosas. Eu sempre falo isso, né, que nos lançamentos da minha mãe eu conheci os grandes escritores da literatura contemporânea, dos anos 60, 70, conheci de relance a Clarice Lispector, né, que foi um dos lançamentos da minha mãe. Então eu sempre gostei muito de escrever e escrevi literatura científica, trabalhos científicos, né, são mais de 230 trabalhos, então eu sempre fui a pessoa do laboratório que escrevia os trabalhos. Só que há uns anos atrás eu comecei a pensar que estava na hora de, além da divulgação científica, escrever com mais liberdade, né, sobre os problemas contemporâneos, né, e o Nada Mais Será Como Antes foi isso, foi a tentativa de mostrar para onde a sociedade atual está caminhando, porque o livro se passa só daqui a 10 anos. Era o que o Arthur Clarke e o Isaac Asimov gostavam de dizer, que a boa ficção científica tem um pé real na ciência de verdade, né? E eu tentei mostrar, e estava no meio da pandemia, quando eu escrevi o livro, né? Quais são, e não é um só, quais são os riscos existenciais múltiplos que estão convergindo. E que não estão convergindo daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, estão convergindo na próxima década, né? E, por a minha surpresa, o livro foi extremamente bem recebido. Acho que vendeu mais de 30 mil exemplares aqui no Brasil, vai sair na China agora. E eu peguei o gosto, né? E eu tinha o livro pronto, né? Eu tinha esse livro pronto, eu falei, bom, se não for agora, não, é só pós-mortem, né? Então, foi um momento propício para depois da ficção científica, soltar um livro que é um romance muito mais... ele é uma fantasia, né? Uma sátira, um realismo mágico, mas é um romance muito mais político, né? Sim. Porque para quem da minha geração viveu a realidade de crescer no meio da ditadura, né? Eu passei a minha infância inteira no meio da ditadura, né? Aquilo marcou a gente pro resto da vida. Então hoje eu encontro amigos meus que são cientistas em outros lugares do mundo.
a gente começa a conversar, a gente tem as mesmas memórias, os mesmos medos que a gente nunca largou, né? Porque você era um moleque e você estava, né, o segundo exército era aqui, né? Quando os caras falaram, ó, morreu o Herzog, era do lado da minha casa. O Manuel No Fiel Fiel Filho, mesma coisa, era menos de 1 quilômetro da minha casa. E a gente ia passear de bicicleta no Ibirapuera e o aviso dos meus pais é: você nunca passeia ao redor da sede do segundo exército. E eu nunca entendi, né? Na época, não, né? Então, para mim, isso aqui foi uma catarse. Eu fechei um capítulo, talvez, essencial da minha vida, né? E muitos, como eu, que não viveram o período da ditadura, de certa forma se viram representados nesse julgamento porque acompanhavam naquele momento um julgamento de militares que Exato. tentaram e fracassaram em um golpe de Estado. E é curioso, porque eu dizia para o meu pai, nunca vai acontecer. Uhum. Né? Quando eu fiquei um pouco mais velho e fui embora para os Estados Unidos, e ele ainda era juiz, eu falei para ele, pai, nunca vão ser julgados. E ele, não, vão, um dia vai acontecer. E ele insistia nisso porque ele era um juiz formado na tradição legalista, garantista, né, aqui de São Paulo, e ele estava no Tribunal de Justiça, né, e ele falava para mim, vai acontecer, a gente pode não ver, ele não viu. Mas quando esse julgamento real começou a ocorrer, eu lembrei muito dele. Claro. E golpe de Estado à parte, professor, falar de governo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro com o senhor, me conduz inevitavelmente àqueles anos de pandemia. Conversamos muitas vezes Sim. Entre 2000 e 2021, especificamente, um período em que o negacionismo virou uma política de Estado. Temos 700 mil exemplos, mais de 700 mil exemplos das consequências dessa política, e o senhor foi uma das vozes mais eloquentes em defesa da ciência, em defesa do respeito aos números e aos estudos naquele momento em que todos tentavam encontrar um norte, todos não, alguns tentavam encontrar um norte para combater a pandemia. E tínhamos no poder um governo que apostava, por exemplo, na imunidade de rebanho. Sim. Essa é uma das teses que foram difundidas pelo governo Bolsonaro no começo da pandemia. Hoje, olhando para trás, professor, olhando para aquele período, que vem à mente do senhor? Bom, eu fiquei 1 ano na coordenação do Comitê, né, de Combate à Pandemia do Nordeste, né? E foi 1 ano em que eu comentava sempre com os meus colegas, porque todos nós abandonamos tudo que nós fazíamos. Eu abandonei por 1 ano a minha carreira de neurocientista, estava preso no Brasil, não tinha como voltar. Fiquei 20 meses de quarentena aqui em São Paulo. Eu vim para ver minha mãe, ficar 15 dias e voltar. E de repente fechou o aeroporto, fechou tudo, né? E nós dizíamos que a gente fazia ciência de trincheira, né? Porque todos os dias você tinha que chegar no final da noite e ter uma recomendação. E não era fácil, não. As pessoas têm a impressão que era um passeio no parque lidar com os governadores do Nordeste. Não foi assim, não. Né? Um dia eu vou escrever o meu livro sobre aquele período. Foi bem complexo. Porque esse diálogo política-ciência não é liso no Brasil. Ele não é liso em lugar nenhum do mundo, mas aqui em particular é muito difícil você explicar que um cientista não tem, quando ele faz uma certa recomendação, por exemplo, tem que fazer o lockdown de uma cidade enorme do Nordeste. Você não está fazendo isso com nenhum viés político, você está fazendo porque se não fizer, foi o que a gente falava, né? Se não fizer, vai morrer gente na rua. E os lugares que não fecharam, morreu. E os lugares que fecharam salvaram milhares de vidas. Até hoje eu vou no Nordeste, é uma coisa emocionante. Eu estava outro dia em Recife, lançar esse livro, o Nada Mais Não, né? 2 meses atrás, comendo num bar, tranquilo, em Boa Viagem, o garçom me reconheceu e veio falar comigo sobre como foi importante, né, ter alguém que falava o que precisava fazer, porque ele não tinha a menor ideia, né? E todo mundo tem uma história de um familiar, um conhecido que faleceu, né? E foram bem mais do que 700 mil, tá? Os 700 mil é um número que eu não levo a sério, né? Os próprios Estados Unidos recentemente corrigiram, eles já chegaram a 1,5 milhão. Eles foram corrigindo, mesmo no governo atual, não sei como, o CDC começou a corrigir os números e chegou a 1,5 milhão. Nós chegamos próximo de 1 milhão, provavelmente. Só que a gente não tem nem como verificar isso, né? E o que era mais impactante, primeiro, o que eu faço publicamente desde então foi o agradecimento aos jovens cientistas das universidades federais do Nordeste que trabalharam conosco
completamente pro bono, abandonando suas carreiras, suas rotinas, rodando simulações. Nós usamos o tempo de supercomputador, usamos tudo porque essa molecada estava no começo da carreira, a maioria deles abriu mão e nós tínhamos quase 250 cientistas trabalhando, né? E isso foi algo que eu nunca vou esquecer. Foi um exemplo de solidariedade humana, de empatia, e cientistas de várias áreas, não eram só de medicina ou de matemáticos, físicos. Nós tivemos um apoio, uma resposta impressionante. E ao mesmo tempo, eu nunca imaginei na minha vida que você ia aparecer na televisão numa TV qualquer de grande audiência e 10 minutos depois começou a receber ameaças de morte no Twitter, né? Foi uma coisa assim chocante. O começo disso, depois eu me acostumei, mas o começo foi absolutamente chocante, né? Eu saía de fazer uma reportagem, uma aparição na TV ao vivo, 10 minutos depois o meu Twitter tinha milhares de mensagens, a vasta maioria ameaçando família, sei o nome da sua mãe, sei onde mora não sei quem, né? E claro que era tudo da boca para fora, né? Cachorro que ladra não morde, né? Meu pai me ensinou isso, mas o negacionismo, eu senti ele de uma maneira muito tangível. Não era só abuso verbal, não era só abuso, né? Era algo... Era uma descrença real na ciência. Era uma descrença real. Por outro lado, eu estava aqui em Perdizes, num apartamento que eu alugava quando vinha para São Paulo, cercado de prédios, né? E de repente as pessoas no outro lado da rua começaram a me reconhecer, começaram a ver quem eu era, porque eu estava no meu computador com a janela aberta, todo mundo. E foi uma coisa emocionante, né, do outro lado da moeda, quando eu tinha alguma dessas coisas, onde eu falava alguma coisa, ou quando chegaram as vacinas, as pessoas acenando, agradecendo, né, e eu passei a ser membro da família, né, porque eu acompanhei essas famílias durante 20 meses, eu vi criança crescer, gente sair do lockdown no final, mas era muito chocante, era muito distópico, né, eu olhava para a Avenida do Sumaré, não tinha trânsito nenhum, né? Nunca imaginei que eu ia na cidade de São Paulo e ia ver cenas como essa, né? Então eu vi as duas moedas e eu vi algo que muito poucas pessoas viram, que foi a solidariedade científica. Então eu falava com gente na Inglaterra, falava com gente na China, nos Estados Unidos, né? Como representante do comitê e era divertidíssimo, né? Um dia um representante do comitê em inglês virou para mim e falou: nossa, quero brigar com o Boris Johnson aqui, o primeiro-ministro, porque ele só nos deu 1 milhão de libras por dia para o nosso orçamento. Aí ele virou para mim: qual é o seu orçamento no Brasil? Eu falei: 0. Ele falou: não é possível. Eu falei: 0, nós não temos um tostão. Se nós quisermos fazer uma propaganda de panfleto de papel para distribuir, a gente paga, ou a gente tem que organizar. E ao mesmo tempo eu estava falando ao vivo em rádios comunitárias no interior do Nordeste, por carros de som que circulavam na cidade para avisar o que tinha que ser feito, lavar a mão, ficar de lockdown, enfim. Então eu vi um tipo de ciência que você não faz em laboratório, não faz no dia a dia, por isso que a gente chamou de ciência de trincheira, né? É uma ciência de guerra, de fato. De né? guerra. E eu não dá para provar, porque não foi feito nenhum estudo epidemiológico e tal, mas os meus amigos no Nordeste e eu piamente acreditamos que essa iniciativa salvou muitas vidas. Com certeza. É a sensação que nós temos, né? E, professor, naquele momento, falou-se muito sobre a necessidade de financiamento da ciência, da tecnologia. Sim. O senhor costuma dizer que ciência é também soberania nacional. Ah, sem dúvida. Então, eu gostaria de propor uma reflexão. Primeiro, sobre qual é o ponto, o status atual do financiamento de ciência e tecnologia no Brasil. Mas um segundo ponto também, professor, porque tivemos na última década uma alternância muito brusca de governos, pelo menos no discurso, a forma como eles olhavam e olham para a ciência e tecnologia. Como seria possível, professor, começar a pensar num projeto nacional de ciência e tecnologia que seja menos suscetível a essas mudanças tão bruscas de governo? É tirar da mão do sistema partidário, do sistema eleitoral. O Brasil tinha que ter o que os outros países têm, que eu falo isso há anos, mas é uma comissão permanente discutindo um projeto nacional científico acoplado com, primeiro, as necessidades socioeconômicas do país,
a tentativa de transferir esse conhecimento acumulado para a indústria nacional, mas principalmente o que a gente fez no nosso projeto, que tem 21 anos lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Macaíba, abraçar a noção, a ideologia até, de que a ciência é um agente de transformação social, poderosíssimo. O que aconteceu lá nessa pequena cidadezinha da periferia de Natal, Macaíba, que tem 60 mil habitantes, foi uma transformação nunca antes vista. Tá? Hoje nós atendemos o nosso Centro de Saúde Materno e Infantil, que hoje é um centro de referência. Ele vai completar 20 anos daqui a pouco, né? Mas nós atendemos 60 mil consultas de pré-natal de gestantes de alto risco, ou seja, gestantes que anteriormente ou vinham a falecer ou tinham problemas gravíssimos que refletiam em efeitos colaterais no feto, na criança, né? Distúrbios de todas as sortes, né? Hoje nós basicamente transformamos Macaíba num dos centros de referência do atendimento de gestantes de alto risco do Nordeste e possivelmente do Brasil, tá? E é possível fazer isso. E isso é do lado acoplado a um instituto de neurociência, que faz pesquisa de ponta. E durante 10 anos nós tivemos um projeto educacional acoplado à saúde materno-infantil, que eram os filhos das nossas gestantes que eventualmente, esse era o sonho, né? Iriam frequentar a nossa escola no turno oposto da escola pública para aprender ciência fazendo ciência. Não tinha aula teórica, não tinha prova, eram aulas ministradas em laboratórios altamente sofisticados, onde as crianças aprendiam a ter prazer em aprender e investigar, né? E durante 10 anos nós mantivemos, foram quase 12 mil crianças, no último ano foram 1.500 crianças, na cidade de Macaíba, Natal, e na cidade de Serrinha, no interior da Bahia, onde nós replicamos o projeto, né? Só que aí chegou o grande deputado Mendoncinha, ministro da Educação do governo Temer, e... Mendonça Filho. Mendonça Filho, que hoje ainda é presidente da Comissão de Educação. É um crime contra a nação esse senhor ainda ser deputado e ainda ser presidente. E ele, ou a assessoria dele, na véspera do Natal de 2017, julgou que não era mais prioridade do MEC manter a nossa parceria para educar crianças da periferia do Nordeste. E ele é de Pernambuco, né, o que é assustador, né, passar pela mente ou dele ou dos assessores dele, não sei quem tomou essa decisão, mas é sobre o nome dele, né, sobre a administração dele, né. Então, esse é o problema do Brasil. E eu, honestamente, como eu não tenho nenhum problema de falar isso, não mudou muita coisa no financiamento científico brasileiro, porque a ciência não é vista para os políticos como uma prioridade. Então, o cargo de ministro vai para o que sobrar das alianças partidárias, tem que dar um cargo para alguém de alguma aliança lá, põe quem põe, e não é mal, não estou falando mal de ninguém, mas são pessoas que não têm a mínima noção do que é o mundo científico mundial e onde o Brasil se encaixa e onde poderia se encaixar. Então a ciência brasileira ainda é dominada por um par de cardeais que indicam quem vai ser o quê, os caras só trocam de cadeira ali, né? E ainda se acredita que só porque você tem o título de físico você é um gênio aqui no Brasil, né? Não é bem assim. E professor, esse debate sobre financiamento da ciência ganha ainda mais importância diante desse momento de boom de inteligência artificial. Falaremos sobre essa possível bolha ou provável bolha de inteligência artificial na sequência, mas gostaria de trazer neste momento a discussão para algo mais conceitual, porque estamos diante de fatores de dúvida sobre o alcance de inteligência artificial, os limites, sobre responsabilidade ética. O uso, né? O uso de inteligência artificial, aliás, eis um termo que o senhor contesta na sua essência. Então eu queria começar por isso. Por que IA não é nem inteligência nem artificial, professor? Primeiro porque esse termo foi sequestrado, né? O termo foi criado pelo John McCarthy nos anos 50 porque ele precisava ganhar dinheiro do Departamento de Defesa americano para organizar a conferência que deu origem a essa área. O Pentágono tinha tido uma experiência muito positiva na Segunda Guerra Mundial, com o radar automático, que detectava um avião inimigo, ou um míssil, sei lá o que era, e disparava automaticamente, né? O grande proponente dessa tecnologia, o Norbert Wiener, que criou a área de cibernética nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, na época ele estava no MIT, e isso influenciou muito o pensamento americano, que tudo podia ser automatizado, toda tomada de decisão podia ser automatizada. Inclusive o filme do
aquele grande filme, Dr. Strangelove, né, do Peter Sellers, onde a guerra atômica é automatizada. Se inicia uma guerra atômica sem a decisão, né, da tomada de decisão humana, veio como resposta do Kubrick, se eu não me engano, né, veio como resposta foi uma resposta crítica, né, a essa noção que toda tomada de decisão humana podia ser automatizada por um sistema computacional, porque era o momento da explosão da lógica digital, né? Os computadores digitais começaram a aparecer no final da guerra, e eles, entre a Bell Labs, o MIT e o Instituto de Estudos Avançados de Princeton, a era da informação foi criada, junto com o Turing, que faleceu, né, logo depois. Então, havia uma necessidade de se criar um campo da ciência da computação, onde o objetivo fosse automatizar a cognição, né? E havia essa ilusão que a lógica digital era capaz de fazer isso. O John McCarthy tentou alguns nomes e não deu certo. E ele, de repente, teve o estalo, junto com mais 2 caras, o Minsky e acho que o Herbert Simon, se eu não me engano, e propuseram para o Pentágono fazer uma conferência sobre inteligência artificial. Ela não é nem inteligente nem artificial, porque a inteligência é uma propriedade emergente dos organismos. Ela não é computável, você não consegue computar, você não consegue criar uma fórmula, um algoritmo que defina a sua, a minha, mas nem de nenhum organismo, porque a inteligência, cuja definição ninguém concorda, não existe uma definição aceita unanimemente, então é muito curioso, né, que uma área tente vender um produto que eles não sabem como definir. Eles alegam que eles vão construir inteligências artificiais, mas eles não conseguem definir o que é a inteligência, né? Essa é uma propriedade que o processo de seleção natural gerou na tentativa de aumentar as nossas chances de sobrevivência num mundo em fluxo, cercado de organismos que querem, né, predar você. Então, essa é a definição mais aceita da inteligência. E para a maioria de nós, acho que a vasta maioria dos neurocientistas, ela é um fenômeno não computável, que foi o Turing que descreveu. Fenômenos para os quais você não consegue escrever uma fórmula ou nem um algoritmo que preveja a ocorrência ou o desenrolar dinâmico dessa propriedade. E ela não é artificial porque ela depende de milhões de pessoas, seres humanos, trabalhando tanto na gênese dos programas, no treinamento dos programas e na validação, que é o que todo mundo faz quando usa o ChatGPT hoje, é trabalhar de graça para a OpenAI. Porque, como você deve saber bem, esses sistemas erram muito frequentemente, eles alucinam. E como é que eles tentam melhorar a performance? Eles distribuem gratuitamente para que milhões de pessoas usem esses sistemas e retreinem. Então, se o sistema, você faz uma pergunta, o Palmeiras tem mundial? O sistema vai lá e fala, não, não tem mundial. Aí é um erro crasso. Então você fala, não, em 51 o Palmeiras ganhou o troféu no Rio de Janeiro, o ChatGPT fala, ok, vou readaptar os pesos, né, os parâmetros, vamos chamar assim, e na próxima vez que um cristão perguntar, a resposta vai ser essa. Só que são milhões de pessoas respondendo a mesma pergunta ou fazendo a mesma prompt, né? Então você está continuamente retreinando o sistema ou melhorando a performance. Inclusive, no meio disso tudo, a propriedade intelectual é algo... Some. Exatamente. Então, eu estou preparando o meu novo livro, que vai chamar Nina, né? Não é o nome da minha ex-cachorra que eu tinha nos Estados Unidos durante 15 anos, maravilhosa, mas é nem inteligente nem artificial. Então o acronismo vai virar Nina. E mostrando aqui o que são os data centers, né? Que o Brasil agora, o governo federal quer trazer data centers para o Brasil, quando o resto do mundo está querendo chutar eles, né? O que é um data center? Ele suga ouro, que é o dado, né? Os dados, a propriedade intelectual do ser humano, de graça. Todos os nossos posts, nossos e-mails, nossas fotos, áudios, vídeos são sugados. Aí ele suga uma quantidade de eletricidade gigantesca, equivalente a cidades, né? Uma quantidade de água brutal, e o que ele produz? Desemprego. Então, o primeiro produto desse barato é desemprego, porque o objetivo final da dita inteligência artificial não é tecnologia, é uma visão ideológica política, é a automação. A automação no limite máximo possível do trabalho humano e da criatividade humana. Por quê? Porque os overlords das big techs e os filósofos dos quais eles tiram essa ideologia, alegam que para você atingir o lucro infinito, que é o sonho, a utopia deles, você tem que reduzir o trabalho humano a nada, porque é a maior fonte de custo da produção industrial. Então, o último passo da Revolução Industrial do século XVIII,
que esses caras imaginam é a eliminação da produção do trabalho humano. Essa é a verdadeira face da chamada inteligência artificial. Só que como é que eles revestem, como é que eles sugarcoating esse barato? Criando esses brinquedinhos que faz um videozinho aqui, faz um texto ali, o ChatGPT. Isso é só a interface para adquirir o consenso de que vale a pena. Ou as pessoas concordarem em literalmente abrir a sua privacidade e liberar tudo o que você produz na internet ou fora dela, né? Inclusive existem alguns softwares agora que se você baixar, eles vão varrer o seu laptop por tudo que você tem lá dentro, sem você saber. Você não vai ter a menor noção que tudo que você escreveu ou colocou ali dentro vai ser sugado, porque esses modelos são tão ineficientes que eles precisam ser treinados com bilhões de pedaços de dados e hoje em dia eles estão usando milhões de GPUs, né, que são os chips da NVIDIA, rodando em paralelo. Só que esses chips em 18 meses, 24 meses queimam, porque eles estão rodando sem parar. O calor que eles produzem, apesar de usar água para dissipar, eles não aguentam essa rotina. Então, todo esse processo gera um custo em trilhões de dólares, com um retorno que até agora ninguém conseguiu ganhar dinheiro com isso, né? Mas o que está no centro dessa história toda não é uma utopia tecnológica. É uma visão ideológica, político-econômica do futuro da humanidade, que eles dizem que é inevitável. Sam Altman, Elon Musk, não, eu chamo ele de Kid Mosca nos Estados Unidos. Então, nada disso é inevitável. Só é inevitável se a gente sucumbir a isso. Por isso que eu sou crítico dessa ideia de que trazer data centers para o Brasil é algo benéfico para o país. Não é, porque não é para melhorar a internet. Tá? Não é para melhorar o nosso acesso, velocidade, segurança dos nossos... Não, o Chile pensou nisso, o México pensou, a Espanha pensou, não deu certo. E em todos esses lugares os caras querem expulsar os data centers. Consumo de água absurdo, essas comunidades começaram a ter crises hídricas. A eletricidade, a minha conta de luz nos Estados Unidos subiu 20%. Por quê? Porque a prioridade da malha do grid é desviar a eletricidade para esses parasitas digitais. E o que tem acontecido? A automação de milhões de empregos, sem nenhum tipo de planejamento, né? O que você vai fazer com todas essas pessoas? E algumas desses empregos estão sendo substituídos sem que a performance seja nem próxima do que um ser humano é capaz de fazer. Sim. Nem próxima. Né? O jornalismo é um exemplo. Claro. Claro. Você vê lá em Chicago, acho que foi um ano atrás, um jornal fez um teste em silêncio, a edição inteira, né? E foi um horror. Todo mundo que assinava o jornal começou a ligar lá, a vasta maioria das pessoas, o que é isso? Erros crassos, erros de inglês, erro de factual, né? As pessoas perceberam que era um jornal que tinha sido feito, uma edição, perdão, inteiramente feita por a inteligência artificial, né? O que nos conduz, professor, a esse aspecto do possível ou do provável boom de inteligência artificial, e eu gostaria de ouvi-lo como cientista, porque a avaliação é que há uma desancoragem entre as expectativas e os recursos de um lado e os resultados concretos de outro. O Julian Guerin, ele é sócio da MacroStrategy Partnership, é uma empresa de pesquisa britânica. Ele diz que o volume de capital direcionado à inteligência artificial, apesar de poucas evidências sustentáveis, já supera todas as bolhas especulativas anteriores, por exemplo, o pré-2008, bolha imobiliária, o boom da internet na virada do século, enfim. Como o senhor vê essa discussão e essa projeção de um boom de inteligência artificial? Então, eu primeiro tenho um disclaimer que eu preciso fazer, né? As ferramentas, ou algumas das ferramentas estatísticas que são usadas hoje em dia, elas têm uma utilidade estatística. Quando você aplica para grandes bancos de dados para analisar padrões, para tentar observar relações estatísticas que o olho humano não permite, eu uso certas ferramentas estatísticas, né, desde os anos 90, porque elas foram úteis. Para você ter uma ideia, nós usamos redes neurais artificiais para analisar a atividade real do cérebro em busca de padrões estatísticos. Então, existe uma validade de alguns desses métodos estatísticos para a rotina científica, tá?
O problema é que começaram a generalizar que se você escalasse essas ferramentas e colocasse milhões de chips, que o fenômeno da inteligência, a inteligência é simplesmente emergir. Que se você tivesse sistemas gigantescos, e não é o que aconteceu na natureza, eu sempre uso o exemplo, né? Se isso fosse verdade, as baleias azuis já tinham chegado na Lua, já tinham criado grandes cidades submarinas, porque elas têm, se comparadas o peso delas, da massa corpórea, elas têm mais neurônios do que o ser humano, muito mais. Só que as baleias não estão indo para a Lua, não estão construindo Atlântidas, né? Elas estão vivendo muito melhor que nós, provavelmente, né? Apesar de nós, mas não é o número de neurônios total, absoluto, que define o grau de inteligência, tá? Então, esse pessoal que trabalha nessa área, que não tem nenhum contato com a neurobiologia, achou que a inteligência um dia ia aparecer. Se você vê os depoimentos dos caras da OpenAI, né, da Anthropic, boa parte deles sociopatas, né? Eles basicamente não têm a menor noção do que inteligência é. E qual é o drama? A narrativa é sedutora, né? Eu vou produzir sistemas que vão tomar decisões imparciais, não vai ter nenhum bias. Eles só esquecem que para esses sistemas serem construídos tem um programador, ou milhares de programadores que vão colocar os seus próprios bias nesse sistema. E os exemplos são enormes, tá? Vários sistemas começaram a ser usados na polícia americana, nos condados, nas cidades, para decidir se a pessoa podia ter, responder julgamentos em liberdade, se podia ter fiança. O que aconteceu? Um número absolutamente desproporcional de afro-americanos e hispânicos eram mantidos presos, em detrimento do fato de que eles tinham, a vasta maioria deles, não tinham ficha criminal. Tinham cometido uma infração mínima ou ridícula, mas não era um juiz que estava decidindo se eles iam ter liberdade condicional para responder, né, um julgamento. Era uma máquina, você apertava um botão e saía o veredito. Aí foram descobrir que os programadores desses sistemas tinham bias raciais absurdos. Mesma coisa os bancos, começaram a usar sistemas como esse para decidir se uma pessoa podia ter um empréstimo para comprar uma casa ou não. Mesmo o bias racial foi detectado, esses sistemas saíram de circulação ou estão respondendo a processos gigantescos, porque foi constatado que havia um erro crasso de julgamento. Inteligência artificial. Alguns desses programas foram parar em hospitais americanos, para decidir se uma pessoa tinha risco ou não de desenvolver sepsemia. As pessoas começaram a morrer, porque o programa errava, então a pessoa ia para casa. Chegava em casa, 2, 3 dias depois morria, né, de uma sepsemia aguda, não dava tempo de voltar para o hospital. Então, houve o hype que a gente diz, né? É ordens de magnitude fora da realidade do que essas ferramentas são capazes de fazer. E com isso, qual é o objetivo desse hype? É aumentar o valuation, o valor da sua empresa no mercado de ações, ou para acionistas, ou para venture capitalists, né? Que acharam que eles iam jogar bilhões, mais de $1,5 trilhão atualmente, e que iam ter um retorno de investimento nunca antes visto na história. Ocorre que no ano passado a receita total da área foi $20 bilhões, para um investimento anual de mais de 350 bilhões e um investimento total de mais de $1 trilhão. Isso nós estamos falando de 50 vezes o retorno financeiro a menos do que o investimento feito em data centers. E o que começou a acontecer? Comunidades no Texas, no Arizona, em Indianápolis, mesmo em estados que votam republicano, tá, o tempo inteiro, o meio oeste americano, começaram a bloquear projetos de data centers. Porque começaram a ver que eles tinham que pagar a conta de luz para esses troços funcionarem, a água do lugar começou a sumir, os empregos locais começaram a sumir, a internet não melhorou, não houve nenhum ganho, não houve nenhuma transferência de tecnologia, tá? Isso é um absurdo. Os caras, quando você monta um data center, 5 ou 6 caras rodam um troço, e eles não dão tecnologia nenhuma para o país para onde eles vão. Então, o que está acontecendo? Hoje, a gente conversou isso agora há pouco, né? Hoje, o mercado de ações de Nova York vale mais do que o PIB americano. Nunca aconteceu um troço absurdo desse. Como você falou, o preço das ações hoje, os múltiplos, né, comparado com a receita versus o preço da ação na bolsa, é recorde histórico. Principalmente dessas 7 empresas que são as líderes, né, de AI lá.
Nós estamos falando de um delta que é maior do que a crise de 29, maior do que quando eu tinha chegado nos Estados Unidos, a crise de 87, que pensaram que ia acabar o país, né? Eu cheguei em 89, a baita de uma recessão, a crise de 2008, e acredita-se que se essa bolha, e ela vai, eu não consigo ver como, eu não sou economista, o professor Beluso pode me corrigir, mas essa bolha vai explodir. Só que quando ela explodir, ela vai levar a economia real americana. Não vai ser só né? Tanto é que o CEO da OpenAI, o Sam Altman, que é um dos maiores sociopatas lá, a semana passada começou a soltar a narrativa que talvez o governo americano tenha que salvar essas empresas com dinheiro público. Só que não tem como. Nós estamos falando de trilhões. Os Estados Unidos não vai conseguir imprimir trilhões. Conseguir ele vai, só que o efeito inflacionário disso vai ser assustador. A dívida americana já explodiu, né? Então, nós estamos diante do maior delírio coletivo, provavelmente, da história da humanidade. Tá? Então, 6 ou 7 caras convenceram milhões de pessoas a investir tudo que elas têm, inclusive os caras que vivem de investir dinheiro, os venture capitalists, em empresas que não têm a menor chance de dar lucro, pelo menos na próxima década. E uma hora a casa cai, né? As consequências vêm depois. Vem, mas a economia mundial vai sofrer, né? Professor, nós vamos nos encaminhando aqui para o encerramento da entrevista, mas eu queria, como uma última pergunta, propor uma reflexão ao senhor. Desde o início da sua carreira de cientista, o Brasil mudou radicalmente, os Estados Unidos mudaram radicalmente, a ciência e a tecnologia também. Eu queria... O seu propósito de ciência, o seu ideal de ciência, também se alteraram radicalmente, inclusive nas suas pesquisas sobre interfaces cérebro-máquina não invasivas? Gostaria de ouvir uma reflexão derradeira do senhor sobre isso. Veja, eu faço ciência desde 82, né? Quando eu estava na faculdade ainda e comecei a trabalhar no laboratório de pesquisa, que eu não tinha a menor ideia o que era, com o pai da neurociência brasileira, o professor César Timoraria, e sinceramente, o que eu aprendi com o professor César e a maneira como eu encaro ciência desde que eu tinha 21 anos, eu tenho 64 agora, é a mesma. Não mudou absolutamente nada. A ciência, na minha concepção, e na dele, e nos grandes cientistas que eu conheci na minha carreira, eles existem ainda. A ciência, ela existe para melhorar a condição humana, tanto no aspecto intelectual, emocional, social, econômico, mas a função da ciência é a melhoria da condição humana. Não é para dar lucro, não é para você ter startup, não é para ganhar o prêmio Nobel. Né? Todo mundo fala, não, mas o pínaco da carreira é ganhar o prêmio Nobel. Conheço cientistas que não ganharam o prêmio Nobel e que são venerados nas suas áreas e fora delas até hoje, né? E nunca tiveram nenhum tipo de sobressalto pelo fato de não serem escolhidos. Quando você vê o que aconteceu com o prêmio Nobel da Paz esse ano, ou o prêmio Nobel de Física do ano passado, que foi para o inventor da Deep Learning, que ele chama de Deep Learning, não tem nada a ver com Deep Learning, que são as redes neurais de alta número de redes e de elementos, né? O Geoffrey Hinton, que eu conheço há 40 anos, não é para isso que a ciência existe. E a minha concepção não mudou de forma nenhuma. A ciência, a profissão e a área como um todo mudou dramaticamente. Hoje é muito difícil você conversar com um aluno, um pós-doc ou um jovem professor assistente que não tem a sua própria startup, que não está querendo ser comprado por alguma mega empresa. Nunca me cruzou a mente fazer ciência para isso. E isso tem um bônus e um ônus, né? E eu continuo achando que o bônus dessa visão ainda supera de longe o ônus, de ter que se justificar toda hora, né? Para o mercado, né, principalmente de ciência, e falar, não, eu não vou entrar nessa, essa não é para mim. E eu acho que nós vamos publicar um artigo daqui uma semana que eu acho que vai refletir basicamente essa visão, porque o projeto Andar de Novo que nós fizemos aqui, começamos no Brasil, fizemos a abertura da Copa, saiu para o mundo e começou a fazer gente andar em outros lugares do mundo, e nós vamos mostrar o maior estudo jamais feito com interfaces não invasivas para paraplégicos daqui uma semana. E acho que as pessoas se as pessoas olharem para os vídeos que nós vamos mostrar, elas vão entender o que eu quero dizer com que essa visão da ciência ainda para mim é a única que vale a pena. Professor Miguel Nicoleles, que
Até onde sei, não é integrante da turma do amendoim, mas é Não. um dos grandes palmeirenses Continuou. deste país. Confiante no título da Libertadores, professor? Eu nunca falo de resultados, mas eu acho que é um dever nacional ganhar do Flamengo na Libertadores. Professor Miguel Nicoleles, muito obrigado por Obrigado. atender ao convite de Carta Capital. Foi um prazer recebê-lo. Se você gostou desta entrevista, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal de Carta Capital aqui no YouTube e de acessar sempre o www.cartacapital.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima!